A paz do Senhor, meus irmãos e amigos, é uma grande alegria estar falando com todos. Gostaria de deixar uma breve mensagem, uma palavra que se encontra no livro de Salmos, Salmo de número 119 e verso de número 105. Diz a palavra do Senhor: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Como todos devem saber, o livro de Salmos, ele é o inário oficial de Israel. O livro de Salmos, ele fala da alma, fala do louvor. É um inário totalmente inspirado por Deus. Ele, na sua maioria, foi escrito por Davi. Davi foi o maioral, foi a pessoa que mais escreveu sobre os Salmos. Diz os entendidos que Davi escreveu 75 salmos. Por exemplo, o Salmo de número 90 foi escrito por Moisés. Salmo de número 127, 128 foi escrito por o seu filho Salomão. Bem, de todos os salmos, o Salmo de número 1, ele fala da introdução de todo esse conjunto de hinos inspirados pelo Espírito Santo. O Salmo de número 1 seria a introdução, o prefácio do Espírito Santo sobre este importante livro. Agora, cada salmo ele tem a sua característica. Por exemplo, o Salmo de número 23, ele fala sobre o pastor. O Senhor é o meu pastor. Ali, Deus aparece como pastor de Israel. No capítulo 10 de São João, Jesus aparece como o pastor da igreja. Mas o Salmo também muito maravilhoso que está em minha mente, que eu gostaria de extrair um pensamento, é o Salmo de número 119. Ele é o salmo maior deste inário. Também nós não sabemos quem o escreveu. Diz os teólogos, os entendidos, que ele é um salmo órfão. Não sabemos quem o escreveu. Mas o importante não é saber quem escreveu o Salmo 119. O importante é saber que ele é a palavra de Deus. Esse salmo, ele fala sobre a excelência da lei divina. Então, para aqueles que estão acostumados a ler a palavra de Deus, não somente ler, porque ler é diferente de estudar, que estudam a palavra de Deus, saberão que esse salmo, ele trata sobre a palavra de Deus. Então, no Salmo 119, nós temos a exaltação da lei divina, a exaltação da palavra de Deus. Bem, o Salmo 119 e o verso 105, eu diria que o verso 105 é um dos mais importantes versos deste salmo. Como eu já li, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, o salmista, ele apresenta aqui a palavra de Deus como uma lâmpada. Uma lâmpada. Vocês sabem, queridos irmãos e amigos, que na Bíblia, a palavra de Deus, existem muitas figuras de linguagem. Neste caso aqui, a palavra de Deus está sendo apresentada pelo Espírito Santo como se fosse uma lâmpada. Então, para os judeus, a presença da lâmpada simbolizava vida, simbolizava também alegria e simbolizava também paz. Então, todos sabem que na lâmpada também tem o óleo, né? Existia o pavio, existia o óleo também. Então, falar da lâmpada sem falar do óleo não estaria totalmente correto. Seria uma inviabilidade.
Então, o óleo que mantinha a lâmpada acesa fala do óleo, que é o Espírito Santo. É uma simbologia, é uma figura representando o papel preponderante do Espírito Santo na palavra de Deus. Então, todos nós sabemos que Deus, ele é o autor da Bíblia. O assunto principal é a salvação. O tema é Jesus. E quem a inspirou foi o próprio Espírito Santo. Além do Espírito Santo ter inspirado a palavra de Deus, ele é também o seu real intérprete. Por isso que a lâmpada que simboliza a palavra de Deus, ela tem o óleo que a mantém acesa. Então, a interpretação, a inspiração da palavra de Deus foi feita, trabalhada por meio do Espírito Santo. Então, graças a Deus que o Espírito Santo, ele é o real intérprete da palavra de Deus. Mas veja, queridos irmãos, que aqui o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Veja, então o salmista está dizendo que eu devo ler a Bíblia, eu devo entender a Bíblia, eu devo interpretar a Bíblia, eu devo aplicar a Bíblia primeiramente na minha vida. Existem muitos cristãos, muitos pregadores, muitos mestres e por que não dizer até pastores que estão lendo a Bíblia para os outros. Mas o salmista entendia que primeiro ele deveria transformar a sua vida pela leitura da palavra de Deus, ele deveria mudar a sua vida pela leitura da palavra de Deus e só então depois aplicaria a palavra de Deus sobre os demais. Muito bem. Lâmpada para os meus pés. Aonde estão os meus pés na atual dispensação? Então, isso é muito importante que quando nós interpretarmos a palavra de Deus, nós saibamos aonde nós estamos situados, aonde estão os pés da igreja, aonde estão os pés daquele que vai ler e interpretar a palavra de Deus. Eu creio que a maioria dos nossos telespectadores, daqueles que estão assistindo esse vídeo, sabem das dispensações. São 7 dispensações. Nós estamos na dispensação da graça, a dispensação da igreja, que também é chamada, por sua vez, de a dispensação do Espírito Santo. Então, quando eu leio a Bíblia, quando eu interpreto a Bíblia, eu devo saber onde estão os meus pés. Em que dispensação a igreja, o leitor, o estudante da Bíblia está. Glorificado seja o nome do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Bem, isso quer dizer que quando eu me torno cristão por meio da fé em Cristo Jesus, eu não sou um ignorante. O cristianismo não é a religião da ignorância. O cristianismo não é a religião do não saber, do não compreender, do não entender. Graças a Deus que nós temos a palavra do Senhor. E quando eu leio a palavra de Deus, eu fico informado. Eu me torno um conhecedor. Eu me torno um sábio na palavra. Eu me torno um entendido, não só das coisas espirituais, mas de todos os caminhos da vida. Por exemplo, a palavra de Deus, ela dirige todos os caminhos. O caminho da família. Jesus, ele viveu bem em 10 principais caminhos, em 10 principais áreas da sua família. Aquele que lê e estuda a palavra de Deus pode viver bem na área familiar, no caminho da família, no caminho do trabalho, da profissão, no caminho da universidade, da faculdade, na escolha do cônjuge,
Enfim, a palavra de Deus tem autoridade, tem poder de nortear todas as nossas vidas. Por exemplo, o livro, na questão da teologia, a Bíblia é o livro da teologia. A teologia é uma ciência. A teologia é uma ciência. Aliás, a rainha das ciências. Temos uma outra ciência muito conhecida, a filosofia. Eu poderia citar o livro de Jó, um verdadeiro tratado de filosofia. Eu poderia falar sobre liderança e administração, que são ciências exatas, ciências preciosas. Pois bem, a Bíblia também é o livro da ciência. A Bíblia é o livro da economia e da liderança. Poderia citar aos conhecedores da Bíblia o livro de Neemias, que é um verdadeiro tratado de liderança. Glorificado é o nome do Senhor. Eu poderia falar de ética, Sermão da Montanha. O que dizer do Sermão da Montanha? Um verdadeiro tratado ético. Não existe outro tratado tão profundo, tão glorioso, tão proveitoso, tão atual e tão produtivo na vida daquele que estuda a palavra de Deus. Por exemplo, na jurisprudência, eu poderia citar os 10 mandamentos, não vou fazer por causa do tempo, mas poderia citá-los até mesmo de cor. Ele está escrito em Êxodo capítulo 20. Os 10 mandamentos, eles regem a jurisprudência exata, a real, a científica. Então, queridos irmãos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que eu estou acabando de dizer, estou tentando dizer, é que eu, como cristão, você, quem sabe que ainda não se tornou cristão, você não precisa andar nas trevas da ignorância, porque você tem a palavra de Deus. Então, na luz nós podemos andar e trabalhar de forma muito maravilhosa. Então, as lâmpadas falam, as lâmpadas, ou melhor dizendo, elas não falam, mas elas brilham, elas influenciam. Uma lâmpada, como a palavra de Deus, ela influencia. O que eu quero dizer? Que a Bíblia é um livro vivo. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro vivo. É um livro transformador. Na leitura da palavra de Deus, nós encontramos os atributos vivos, os atributos espirituais, os atributos morais de Deus. Muito bem. Então, o pecado, ele pode ser exposto pela luz da palavra de Deus. Os nossos problemas podem ser expostos pela luz da palavra de Deus. Diz aqui, lâmpada para os meus pés, isto é, aonde eu estou agora. Luz para o meu caminho, isto fala de distância, fala do futuro. Então, a palavra de Deus tem uma ação tanto no presente como no meu futuro. E a palavra luz aqui significa pureza. O cristianismo é a religião da pureza. Fala de clareza, fala de santidade. Então, eu não preciso andar nas trevas da ignorância, como eu já repeti. Eu tenho a palavra de Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Então, concluindo, lâmpada para a noite. Pense, queridos amigos, na época em que o salmista escreveu esse salmo. Na época em que ele foi inspirado, não havia a iluminação pública. Lembre-se da luz, a luz para o dia. Glorificado é o nome do Senhor. Então, nós podemos receber a palavra de Deus sem nenhum medo, porque a palavra de Deus ela é preciosa. E nesse momento, eu gostaria de finalizar orando por vocês que ouviram essa simples explicação da bendita e gloriosa palavra de Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, nesse momento eu quero orar
e pedir a bênção de cada um que está ouvindo esse vídeo. Senhor, quem sabe está enfermo, quem sabe está doente, quem sabe está em um leito de hospital, quem sabe está em lugar que não deveria estar, meu Pai. Assim como o Senhor enviou Jesus, e Jesus é o nosso Salvador, eu peço, Pai, que o Senhor olhe para esta pessoa, para esse homem, para esta mulher, para esse moço, moça, quem sabe criança. Não importa, Senhor, a situação que eles estão, mas eu te louvo e os entrego em tuas mãos. Quem sabe alguém que está recebendo Jesus, neste momento, eu oro por ele, eu peço que o Senhor perdoe os seus pecados e escreva o seu nome no livro da vida e lhe dê o Espírito Santo que transmite alegria, que aplica a sua palavra nos nossos corações. Meu Deus, nós oramos por todas essas bênçãos e a nossa oração é no nome de Jesus. Amém. Deus que abençoe vocês.